vou fazer a correção da atividade de séries estatísticas, que foi o assunto da nossa última aula. Temos aqui a primeira questão. Essa atividade, a data de entrega dela foi no dia 4 de outubro. No caso, quem entregou na data correspondente, né, está dentro do prazo. Então, a data de entrega dela foi até o dia 4. E o que dizia a primeira questão? Nós falamos sobre séries estatísticas, que é sobre as tabelas, né? E aí, na primeira questão, pedia para você classificar as séries. Quer dizer, classificar o tipo de tabela, se é histórica, geográfica, específica, ou se ela é conjugada. O que define a série? Como é que eu posso classificar a série? A série é classificada de acordo com a variável, de acordo com o fenômeno lá. Se o fenômeno pelo menos um dos elementos precisa variar. E esse elemento que varia é o que você classifica a série como histórica, geográfica, específica ou conjugada. A primeira dizia o seguinte: nós temos aqui uma tabela que fala sobre a produção de borracha natural. E aí nós temos aqui os anos e as toneladas. Então, está variando entre o ano de 1991 a 1993. Então, se nós observarmos aqui, o que está variando é o tempo, porque os elementos de uma tabela nós temos lá como a fonte, o local e o tempo. Nós temos aqui a fonte, que é a produção de borracha natural. Esse local que está ocorrendo essa produção, ele não varia. O item que está variando aqui no caso é o tempo, porque está variando de 1991 a 1993. Quando o elemento tempo varia, eu classifico ela como histórica. A letra B, nós temos aí a avicultura brasileira. Nós temos as espécies, então, galinhas, galos, frangos, frangas e pintos, codornas. Nós temos o número de cabeças das aves. E o tempo foi em 1992. Então, vamos ver aí quais são os elementos que está variando. Se é a fonte. Vamos ver se é a fonte, o local ou o tempo. Então, vamos lá. Fonte, local e o tempo. Então, nós temos aqui como fonte, ó, a avicultura brasileira. Ela está variando? Não. Está? Sim ou não? A avicultura. A avicultura, ela está representando que espécie? As aves. Nós temos aí galinhas, galos, frangos, frangas, pintos e codornas. Então, nós temos várias espécies que retrata aqui no caso a avicultura. Então, está variando, porque eu estou falando de várias espécies. Então, nesse caso aqui, a fonte, ela vai variar. Então, a fonte, ó, ela varia. Vamos ver o local. O local onde isso está ocorrendo é as aves brasileiras. Então, o local, ele permanece constante. E, no caso, o tempo está bem aqui, 1992. Então, o tempo também não varia. Ele permanece constante. Então, se ele permanece constante, quer dizer o quê? Que o tempo que está variando aí é a fonte. Ou a fonte não, o fato. Então, se é o fato que está variando, então, no caso aí está variando lá na parte do item específico, então eu classifico essa série como série específica.
Na letra C, geográfica, nós temos aí a vacinação contra a poliomielite. Então, eu tenho que analisar o fato, o local e o tempo. Nós temos aqui como fato a vacinação contra a poliomielite. O local onde está ocorrendo é das regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Então, está variando entre as regiões. Então, o termo que está variando aqui é o local. E quando foi que isso ocorreu? Em 1993. Então, o fato não varia, é constante. O local varia porque é nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E o tempo é 1993. Então, por ela estar variando no local, eu classifico ela como uma série geográfica. A letra D, aquecimento de um motor de avião de marca X. Então, nós temos aí o motor, o aquecimento de um motor, de um avião. No caso, o fato não varia, esse fato, por ser o aquecimento do motor. Então, ele é bem definido, não há variação. Então, permanece constante. O local onde isso ocorre também é constante, porque é lá no aquecimento de um motor, então não existe um local que varia, mas o tempo em que esse aquecimento do motor vai ser analisado, isso vai variar, porque o tempo vai ser analisado aqui em minutos, o que acontece em 0 minutos, em 1 minuto, em 2 minutos ou em 3 minutos. Então, o fenômeno aqui que está variando, o elemento que está variando aqui é o tempo. Se o tempo que varia, então ela é histórica. Na letra D, nós temos a produção brasileira. Nós temos processos, a produção brasileira de aço bruto, nós temos os processos, as quantidades em toneladas. Então, nós temos os processos, né? A produção lá do aço, que é o oxigênio, o básico, o forno elétrico, o EOF. O tempo, né, que foi analisado essa produção foi de 1991 a 1993, então esse tempo está variando. Assim também como as espécies de aço, né? Essa produção, esses processos está variando, então o fato está variando e o tempo está variando. E o local que isso ocorre, ele não variou, ele permanece constante. Então, toda vez que você tiver dois elementos ou mais variando, você tem uma série conjugada, que nesse caso aqui o que variou foi o fato e o tempo. Então, ela é específica e histórica. Na letra F, conjugar, eu tenho a exportação brasileira, que está variando aí, eu vou analisar no tempo de 1985, 1990 e 1995. Então, o tempo aqui está variando, essa exportação. Eu vou analisar ela em que? A exportação brasileira em vários países, né? Que são os países que os importadores. Então, nesse caso aqui, eu vou analisar a América Latina, Estados Unidos e Canadá, Europa, Ásia e Oceania, África e Oriente Médio. Então, o fato não varia, porque é a exportação brasileira. O local onde eu vou analisar essas exportações vai variar, porque são em vários países. E o tempo também vai variar, porque eu vou analisar em 3 anos distintos. Então, o local e tempo varia. Local, por ser o fenômeno do local variável, ela é geográfica. E pelo tempo também variar, ela é histórica. Então, como ela tem 2 séries, 2 elementos que variam, eu classifico ela como conjugada. Na segunda questão, pediu para verificar-se, em 1993, o seguinte movimento de importação de mercadorias. Então, pediu para você expressar isso aqui, representar isso em uma tabela. Então, nós temos o que? Como fato, a importação de mercadorias em 1993. Nós temos aí os países, Arábia Saudita, Estados Unidos, Japão, a quantidade que cada país importou. A Arábia Saudita, 14.839.807. O valor, né, que cada país importou, 1.469.104. Então, era só representar os dados na tabela.
Na terceira, uma escola apresentava no final o seguinte quadro. Nós temos aí as matrículas, as séries primeira, segunda, terceira, quarta série, as matrículas em março e novembro. Então, na primeira série houve aí uma evasão de 5 alunos, na segunda série houve uma evasão de 2 alunos, na terceira série houve uma evasão de 6 alunos e na quarta série não houve evasão. E aí ele pediu para calcular a taxa de evasão por série. Como é que eu encontro a taxa de evasão? Eu preciso saber qual é a razão que me dá a evasão escolar. Eu tenho que lembrar lá os coeficientes que nós trabalhamos, que a evasão ela se obtém pelo número de alunos evadidos dividido pelo número inicial de matrículas. Então, na primeira série aqui, eu tenho quantos alunos que evadiram? Ó, 5. Eu tenho 5 alunos, ó, que evadiram, que é a evasão, que é a evasão dos alunos. Aqui eu tenho o total de alunos, ó, matriculados inicialmente. Então, a razão entre o número de evadidos e o número inicial de matrícula, se eu dividir isso e multiplicar por 100, eu vou obter a taxa de evasão, que aqui no caso da primeira série deu 1%, da segunda 4%, 0,4%, na terceira série 1,4%, na quarta série 0% porque não houve evasão. Na letra B, calcule a taxa de evasão da escola. Agora aqui é da escola. Então eu vou lá para o total de alunos, 1.794 e 1.781. Então houve uma diferença aí de 13 alunos evadidos. Então eu pego esse número e divido pelo total de alunos inicialmente matriculados, que foi 1.794. Aí 13 dividido por 1.794 multiplicado por 100 vai dar aproximadamente 0,7%. E a quarta questão, ele pediu para calcular a densidade demográfica. Como é que eu obtenho a densidade demográfica? Da letra A, ele te dá aí lá em Minas Gerais, em 1988, a população 15.957,6 mil habitantes, a superfície 586.624 km², nascimentos 292.036 e os óbitos 99.281. Então você vai calcular a densidade demográfica. Então eu vou precisar de quê para calcular? Eu vou precisar saber a população total e vou dividir pela superfície, né? Que é exatamente lá. Eu vou pegar a quantidade de habitantes e dividir pela superfície. Essa razão, esse resultado, eu vou obter a densidade demográfica, que é 27,2. A taxa de natalidade, eu preciso do número de nascimentos, que nesse caso aqui, ó, 292,36. Eu vou dividir pela população total, que é 15.957,6. E multiplicado por 1.000, esse resultado vai me dar a porcentagem de natalidade, que é 18,3. A mortalidade, preciso saber o número de óbitos, que nesse caso aqui é 99.281. Vou dividir pela população total, que é 15.957,6. E aí, quando eu multiplico por 1.000, eu vou obter a taxa de mortalidade, que é aproximadamente 6,2%. A quinta questão. Uma frota de 40 caminhões transportando cada 8 toneladas dirige-se a 2 cidades A e B. Na cidade A são descarregados 65% desses caminhões por 7 homens, trabalhando 7 horas. Os caminhões restantes seguem para a cidade B, onde 4 homens gastam 5 horas para o seu descarregamento. Em sua cidade, se obteve melhor produtividade. Quer dizer, qual foi a cidade que obteve a maior produtividade? Para isso, nós temos que analisar a produtividade de cada cidade. Da cidade A, eu tenho 65%, eu tenho 7 homens trabalhando por 7 horas. Eu sei que cada caminhão transporta 8 toneladas. Então, 65% de 40 caminhões vai dar 26 caminhões. E aí eu pego a quantidade de caminhões e multiplico pela quantidade de toneladas que cada caminhão transporta. Isso dá 208 toneladas na cidade A. Como é que eu analiso a produtividade?
é a razão entre as toneladas, dividido pela quantidade de homens trabalhada, e isso dividido pela quantidade de horas. Então, 207 dividido por 7, que é as toneladas dividido pela quantidade de homens, dividido pela quantidade de horas, que é 7, resulta aí 4,24 toneladas. Na cidade B, os 35% corresponde a 14 caminhões e multiplicado por 8 toneladas, que é o que comporta cada caminhão, eu tenho 112 toneladas transportado por esses 14 caminhões na cidade B. E aí, para mim saber a produtividade, eu vou pegar o número de toneladas, vou dividir pela quantidade de homens e depois eu vou dividir pela quantidade de horas, que no caso são 5 horas, e esse resultado dá 5,6 toneladas. Então, pela quantidade de toneladas, podemos concluir que a cidade B apresenta melhor produtividade.